Eu costumava trabalhar frequentemente em uma cafeteria na esquina de onde morava. Era um lugar pequeno, mas agradável, e eu conseguia me concentrar melhor lá do que em casa. Então sempre ia lá com meu laptop e algum outro material de trabalho. Normalmente eu encontrava um bom lugar no canto ou junto à parede, e trabalhava por várias horas cada vez que ia. Sempre que estava lá, também pedia um café ou algo do tipo. Bem, isso aconteceu depois de eu frequentar o local por cerca de 6 meses. Lembro que fui lá à noite. A cafeteria ficava aberta até tarde. Não me lembro exatamente até que horas, mas já estava lá há algumas horas, e acho que era a única pessoa dentro, além do funcionário. Não estava prestando muita atenção ao meu redor porque estava focado no trabalho. Em certo momento, aparentemente do nada, recebi um pedido de AirDrop no meu laptop. Uso um Apple MacBook e, nos dispositivos da Apple, você pode enviar coisas como fotos para outros dispositivos. Apple via AirDrop. Isso foi estranho e eu olhei para cima da minha tela. Depois de olhar ao redor na cafeteria, não consegui identificar de quem poderia ser. Não conseguia ver todo o local de onde estava. Mas certamente não vi mais ninguém. Pensei que estava vazio, ou pelo menos quase vazio. Por curiosidade, decidi aceitar o AirDrop. Quando fiz isso, vi que era uma foto. Ao clicar nela, a foto mostrava uma imagem muito assustadora do rosto de um homem. Ele parecia estar em um quarto majoritariamente escuro e olhando diretamente para a câmera, fazendo uma expressão estranha. Eu me perguntava se quem enviou isso estava tentando me assustar. Olhei ao redor e escutei. Não vi nem ouvi ninguém e o funcionário não parecia o tipo de pessoa que enviaria airdrops aleatórios. Voltei ao meu trabalho no laptop, tentando esquecer a imagem estranha. Estava muito concentrado pelos próximos 30 minutos ou mais, mas na próxima vez que olhei para cima, notei algo. Havia um homem sentado a uma mesa a cerca de 9 metros de distância, encarando-me. Era o mesmo homem que estava na foto do AirDrop, e ele estava fazendo uma expressão similar à da foto. O homem me encarava de uma forma que me fazia querer sair correndo do prédio. Olhei de volta para a tela do meu computador e tentei ignorá-lo, mas quanto mais eu fazia isso, mais podia sentir que ele continuava me encarando. Nunca tinha notado esse homem aqui antes. Acho que era possível que ele estivesse, mas certamente não tinha notado. Depois de alguns minutos, não consegui mais me concentrar no trabalho, então decidi apenas ir embora. Arrumei minhas coisas e tentei não olhar para o homem enquanto fazia isso. Então, quando comecei a sair, olhei para ele. Ele ainda estava me encarando. Esperava que ele não se levantasse e me seguisse para fora ou algo assim, e, felizmente, ele não o fez. Então deixei a cafeteria e fui para casa. Tentei o meu melhor para esquecer toda aquela situação maluca. Alguns dias depois, voltei à cafeteria. Era outro momento típico de trabalho concluído. Também fui um pouco mais tarde dessa vez, e fiquei até tarde novamente. Estava fazendo muito e trabalhando no meu laptop como de costume. Bem, dessa vez, depois de estar lá por talvez 1 hora, vi o homem novamente. Estava sentado em um lugar diferente desta vez do que antes, mas o homem estava sentado a uma mesa a cerca de mesma distância de mim como antes. Não sei quando ele chegou, porque certamente não o tinha visto quando cheguei. Ele estava me encarando novamente. Fiquei tão assustado que apenas juntei minhas coisas instantaneamente e então saí. Voltei para casa e desde então não voltei mais àquela cafeteria. Ainda não sei quem era o cara. Ele certamente parecia um completo estranho. Só estou feliz por não ter visto ele desde então. Eu costumava trabalhar em uma cafeteria menor. Era um lugarzinho agradável que ficava mais ou menos na cidade. Eu morava em um apartamento a apenas alguns quarteirões de distância e era uma caminhada de apenas cerca de 10 minutos. Então, frequentemente ia a pé para o trabalho, o que era muito conveniente. A cafeteria não tinha muitos funcionários. Muitas vezes, quando ficava um pouco mais tarde no dia, só havia um de nós trabalhando. Então, uma noite, eu estava trabalhando até fecharmos. Fechávamos às 9 da noite e a partir das 6 da tarde eu estava sozinho. Na maior parte do tempo, havia apenas alguns clientes dentro, aqui e ali. Essa noite em particular,
Com cerca de 1 hora restante, havia apenas uma única pessoa dentro além de mim, um homem sentado sozinho no canto. Ele não estava usando um laptop ou qualquer coisa, apenas parecia estar sentado lá. Não tinha muito o que fazer e apenas comecei a me preparar para fechar. O homem ficou lá até cerca de 10 minutos antes de fecharmos. Então ele saiu. Uma vez que oficialmente fechamos para a noite, eu tranquei e fiz algumas coisas finais. Então saí da cafeteria e voltei para meu apartamento. A área onde a cafeteria estava localizada é mais ou menos na cidade. Não está no centro, com muitos prédios altos, mas há calçadas e muitos outros prédios e negócios por perto. Nessa hora, porém, geralmente era bem tranquilo. Então, quando saí e cheguei na calçada, vi esse cara meio que parado por ali, bem do lado de fora. Era o mesmo cara que tinha estado sentado dentro da cafeteria. Virei à direita e comecei a caminhar para casa. Quase assim que comecei a andar, o homem atrás de mim começou a andar também. Eu tinha uma sensação ruim sobre isso. Quero dizer, ele teria ficado parado por pelo menos 15 minutos desde que saiu até eu fechar. Então, quando saio, ele começa a andar também. Parecia muito suspeito, mas o que eu poderia fazer? Continuei caminhando para casa. No início, o homem estava me seguindo à distância. Era uma noite silenciosa, então eu podia ouvir apenas de leve os passos dele atrás de mim. Mas aos poucos ele parecia estar se aproximando, e eu estava realmente tentando andar mais rápido também. Então não era algo que eu estava fazendo. Quanto mais o homem parecia se aproximar de mim, mais e mais nervoso eu ficava. Quando estava talvez a meio caminho de casa, ainda caminhando pela calçada, ele estava a cerca de 6 metros de mim. Eu estava considerando apenas correr o resto do caminho de volta. Realmente não sabia o que ia fazer nessa velocidade. O homem me alcançaria muito antes de chegar ao meu prédio de apartamentos. Olhei em volta quando fiz isso. Notei que à minha esquerda e do outro lado da rua havia um bar que parecia estar aberto. De repente virei à esquerda e atravessei bem no meio da rua. Não vinham carros, e depois de atravessar, vi que o homem que me seguia fez o mesmo. Então, quando cheguei do outro lado, rapidamente entrei no bar. Quando entrei, fiquei feliz em ver que havia várias outras pessoas por perto. Algumas estavam sentadas no bar e outras espalhadas pelas mesas. O homem que estava me seguindo não entrou. Olhei para a janela e, em vez disso, o homem parecia estar meio que esperando lá fora. Achei que ele estava esperando por mim sair novamente, e isso era provavelmente o que ele estava fazendo na cafeteria, esperando eu sair. Olhei ao redor do bar. Então notei algo. Havia uma placa de saída nos fundos, o que significava que eles tinham uma saída traseira. Então caminhei até o fundo e saí por uma porta que eles tinham lá, que dava para um beco. Segui esse beco até chegar à rua. Agora eu estava em uma rua diferente, a 1 quarteirão de distância. Apenas esperava não ver o cara novamente. Andei rapidamente e consegui chegar ao meu apartamento bem. Não vi o cara novamente depois disso. Até hoje não sei por que ele me seguiu. Quero dizer, não sei quem ele era ou qualquer coisa. Não trabalho mais lá, mas essa foi de longe a coisa mais assustadora que me aconteceu quando trabalhei lá. Eu costumava ser proprietário de uma cafeteria pequena e trabalhava lá quase todos os dias para economizar com funcionários. Eu fazia o máximo que podia sozinho, claro. Eu contratava algumas pessoas, mas gostava do trabalho e sabia como queria que as coisas fossem feitas. Bem, uma noite eu estava trabalhando sozinho. Ficávamos abertos até às 8 da noite todos os dias e estava se aproximando da hora de fechar. Ninguém estava dentro da loja. Eu estava atrás do balcão, limpando e organizando as coisas. Decidi fechar a loja e trancar as portas alguns minutos antes das 8. Isso é algo que eu fazia frequentemente. Quero dizer, raramente tínhamos clientes na última meia hora das 7 horas. Alguns talvez estivessem lá no início da hora, mas depois das 7:30 talvez tivéssemos como uma pessoa, e ninguém costumava vir nos últimos 10 minutos. Também não queria que alguém entrasse às 7:59
e então pedisse um monte de coisas ou algo assim. Lembro que depois de trancar as portas, voltei e fui para trás do balcão. Foi então que ouvi alguém tentando abrir a porta, que estava trancada. Olhei para a porta, mas não tinha uma visão muito boa dela. Apenas vi de relance alguém se afastando, mas não consegui ver quem era ou qualquer coisa. Então comecei a fazer mais algumas coisas que precisava antes de poder sair. Isso provavelmente levaria uns 15 minutos. Bem, talvez 5 minutos depois disso, de repente ouvi o som de vidro quebrando. Vinha da frente da loja. Assim que ouvi, me agachei e fui para trás do balcão. Não sabia o que estava acontecendo, mas temia que fosse um arrombamento, e momentos depois, ouvi o som de alguém entrando na loja. Parecia ser verdade que alguém realmente tinha arrombado. Não queria ficar atrás do balcão. Eu estava apenas fora de vista da frente onde a janela quebrada estava. Então rastejei pelo chão até o final do balcão. Há um pequeno corredor nos fundos, que é onde os banheiros e uma sala de armazenamento estavam. Quando estava no final do balcão, tive que ir rápido para evitar ser visto, ou pelo menos tentar. Consegui chegar ao banheiro rapidamente e então fechei a porta atrás de mim e a tranquei. Felizmente havia uma porta com tranca completa e bastante robusta. Ouvi o som de alguém andando dentro do prédio e se aproximando de onde o balcão estava. Ainda não tinha ideia de quem eram, embora felizmente tivesse meu celular comigo e o tirei e disquei para a polícia. Eu disse à polícia que alguém tinha arrombado minha cafeteria. Enquanto isso acontecia, ouvi passos se movendo para a área atrás do balcão. Não ouvi ninguém falando. Os passos logo se moveram para o corredor onde os banheiros estavam. Ficaram mais e mais próximos. Então tentaram abrir a porta do banheiro onde eu estava. Depois de tentarem, os passos se afastaram e então parei de ouvi-los completamente. Esperei dentro do banheiro pelos próximos 5 minutos ou mais. Então a polícia chegou. Quando eles chegaram, saí para ver que não havia mais ninguém lá, além dos policiais. Eles vasculharam todo o lugar, mas quem quer que tenha arrombado já tinha ido embora. A caixa registradora foi roubada e havia vidro quebrado perto da janela. Além disso, nada mais estava fora do lugar. A loja ficou fechada pelos próximos dias, mas logo reabrimos. Eu tive o lugar por mais 1 ano antes de vendê-lo. Aquilo foi a coisa mais assustadora que aconteceu quando eu tinha uma cafeteria.